E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Vamos fazer uma análise aqui da movimentação do preço do dia 19 de abril de 2023. Tivemos essa abertura em gap de baixa, que é um gap bem grande, um gap de aproximadamente 900 pontos. Tá? Logo no primeiro candle, o preço abre nessa posição aqui e ele mostra muita força dos vendedores, levando o preço para baixo mais de 550 pontos. Tá? Os compradores entraram em ação aqui, reverteram essa venda, né? E ainda fecharam um pouco acima do preço de abertura. Bom, muito bem. No próximo candle, tivemos o candle 2. A máxima desse candle 2 é menor do que a máxima do candle 1, tá? Ou seja, os compradores não estão conseguindo dar sequência na compra, né? E o candle 2 ainda consegue fechar abaixo da abertura do candle 1, tá? Esse candle aqui a gente chama ele de hangman, tá? Que seria um enforcado, tá? E aqui está mostrando que os vendedores estão com mais força do que os compradores. Bom, muito bem. A gente poderia fazer uma entrada logo na abertura do próximo candle, que é o candle 3, devido a essa reversão instantânea, mostrando que os vendedores estão com mais força nesse momento, tá? Vamos lá. No candle 3, a gente fez a nossa entrada, né, na abertura do candle 3, que é um candle de indecisão, tá? Ainda a máxima não foi superada, né? Nem de um candle nem de outro, e o preço dando sequência, renovando a mínima do candle 2. No candle 4 a gente vê novamente os compradores tentando levar o preço para cima, mas não conseguindo, e o preço fechando abaixo da abertura e do fechamento do candle 3. No candle 5, os compradores realmente tomam conta da situação e jogam o preço para baixo, rompendo essa região onde o preço estava lateralizado e dando sequência na tendência de baixa que foi iniciada pelo gap. Tá? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: não é porque a gente vê um candle com uma sombra inferior muito grande que os compradores venceram. A gente pode pensar em compra, só que a gente tem que analisar o contexto. O que acontece aqui é que no candle seguinte, os compradores não conseguiram renovar a máxima e os vendedores ainda conseguiram fechar abaixo do preço de abertura do candle 1, mostrando a sua força. O candle 5 dá sequência à tendência de baixa, rompendo essa região de lateralização. O candle 6 faz o pullback desse rompimento, os compradores tentando novamente levar o preço para cima, né? Chegando até essa região de PHR, que é uma região de resistência, e sendo esse candle 6 fechando dentro do candle 5. Ele não consegue nem renovar a máxima e nem a mínima do candle 5. O candle 7 ele já faz a correção completa desse rompimento, atingindo a região de abertura e atingindo essa região de PHR, que são regiões de resistência. E a partir de agora vamos ver o comportamento do preço, se vai conseguir romper para cima e reverter essa tendência ou não. Vamos ver o que acontece. Olha aí. No candle 5 ele já rompe completamente essa lateralização dada pela correção dos candles 6 e 7 nessa tendência de baixa que saiu do rompimento, certo? Esse aqui é um candle de força, ele fecha próximo da mínima, né, indicando a força dos compradores. O candle 9 faz uma correção nesse rompimento, sendo o pullback desse rompimento, né, dessa lateralização dada por 6 e 7, mas pode reparar que a máxima não foi renovada e sim a mínima, apesar de ser um candle positivo.
E o candle 10 rompe novamente a mínima, né? Fecha próximo da sua mínima, né? Ele rompeu a mínima do candle 9 e vai atingir a região da linha de aceleração de preço e a região do próximo PHR, que no caso aqui é um suporte para o preço descer. O próximo candle, ele é um spinning top, tá? É um candle de indecisão em cima de um suporte, né? Então ele tem zona de proteção superior, inferior e o corpo pequeno. O candle 12 já mostra o aparecimento novamente dos compradores nessa região de suporte. Por quê? Você veja bem, a mínima do candle 11 ela é menor do que a mínima do candle 12. O candle 12 ele fecha positivo, apesar de não reverter, não fazer uma reversão instantânea em cima do candle 11. E você vê que ele tem uma zona de proteção de preço superior, isso mostrando que apareceram os compradores e existiu uma rejeição por parte dos vendedores em deixar o preço subir, mas os compradores já estão presentes. Inclusive, os vendedores não conseguiram empurrar o preço abaixo da mínima do candle 11. Tá? Então aqui daria uma entrada de compra na abertura do próximo candle, que é o candle 13. O candle 13 confirma a força dos compradores, ele renova a máxima do candle 12, fecha praticamente na máxima, né? Fecha na máxima, indicando uma reversão dessa tendência de baixa. Então é isso que eu queria mostrar. Apesar de você ver uma zona de proteção, um pavio grande para um lado, indicando uma força, por causa aqui uma força de venda e aqui no candle uma força de compra, você tem sempre que analisar o próximo candle, principalmente quando esse candle que sofreu uma pressão muito grande, deixou um pavio, uma zona de proteção grande, tiver pequeno, né? Então muitas vezes você tem que analisar o contexto, a região em que está esse candle para você decidir por uma compra ou por uma venda. Essa é a psicologia do trade candle a candle, olhando sempre as regiões e o que aconteceu dentro do candle, né? Porque a gente poderia pensar realmente aqui em uma venda, porque entrou vendedor aqui, o preço vai cair novamente, não deixaram o preço subir. Mas você tem que analisar o contexto. Mesma coisa aqui, né? Que você viu que entrou uma força compradora muito grande, só que eles perderam a força. Eles não conseguiram, no próximo candle, renovar a máxima e, pelo contrário, o próximo candle fechou abaixo da própria abertura desse candle 1 aqui. Essa é a psicologia do trade que eu queria mostrar para vocês. E aqui no caso depois o preço deu uma sequência, né? Uma sequência, né? Chegou a andar aqui mais de 500 pontos, quase 600 pontos, para depois praticamente ele lateralizar. Certo? Mas aqui você comprou, teria protegido, teria realizado alvos parciais ou alvo total, dependendo da sua meta, e isso deu sequência até o final do dia. Praticamente o preço ficou lateralizado, né? Praticamente ele ficou lateralizado, né? Depois ele reverteu. Mas essas duas entradas seriam bem plausíveis, né? A gente estudando a psicologia do trade, o que os traders estão pensando nessas regiões, que são regiões de suporte e regiões de resistência. Valeu, galera, muito obrigado. Não esqueçam de deixar um joinha aí no vídeo, compartilhe com seus amigos e, se for de interesse de vocês, continue acompanhando o canal. Muito obrigado, grande abraço.